Boa noite. Hoje, 30 de maio, comemoramos a publicação em 1881 pela Tipografia Nacional do livro Memórias Póstumas de Brás Cubas de Machado de Assis. Machado ainda é o nosso maior escritor. No livro Por que Ler os Clássicos, Ítalo Calvino deu algumas definições do que faz um texto ou um autor se tornar clássico. E uma dessas definições é que um clássico é aquele livro, aquele texto que ainda não terminou de dizer o que tinha para dizer. Trocando em miúdos, um clássico é aquele livro que a cada leitura, seja pela mesma pessoa em épocas diferentes, seja por pessoas diferentes, seja em gerações diferentes daquela em que o livro foi escrito, continua a falar, continua a dizer coisas importantes para as pessoas que leem. Machado é um clássico. E é sobre Machado que vou falar hoje, mas não sobre Memórias Póstumas de Brás Cubas. Vou falar sobre Dom Casmurro. Dom Casmurro é um livro que eu já li inúmeras vezes. E cada vez que eu leio Dom Casmurro, eu me encanto mais e encontro coisas diferentes às quais antes eu não havia prestado atenção. A maioria das pessoas que já ouviu falar sobre o livro ou que já o leu se detém na questão da traição. Teria mesmo Capitu traído Bentinho? Seria tudo imaginação da cabeça de Bentinho? É claro que há muitos outros aspectos a serem considerados dentro dessa obra. No entanto, voltando a este, que é o que mais é falado, gostaria de apresentar o que penso a respeito. Na primeira vez em que eu o li, fiquei completamente convencida de que Capitu havia traído Bentinho. Eu e acho que a maioria dos leitores. Quando eu li pela segunda vez, comecei a suspeitar que talvez não fosse bem essa a situação. Comecei a ver que o Bentinho tinha crescido longe da figura paterna, tinha convivido numa casa em que todos obedeciam à mãe dele, porque ali viviam de favor. Encontrei uma personagem emocionalmente frágil, uma personagem que dizia que a imaginação tinha sido a companheira de toda a sua vida, e comecei a suspeitar de que talvez Capitu não o tivesse traído e que tudo aquilo não passasse de imaginação da cabeça de Bentinho. E com essa posição passei muitos anos. Até que, numa das inúmeras leituras, eu percebi que o número de argumentos que o autor dava para a traição da Capitu era o mesmo número de argumentos que ele usava para, digamos assim, desmanchar essa traição. Um exemplo. A prova cabal que o Bentinho tinha de que a Capitu havia traído era a semelhança do filho deles com o seu melhor amigo. No entanto, lá no início do romance, numa cena aparentemente boba, sem importância, que a gente até se pergunta o que ela estava fazendo ali, aparece uma visita de Capitu à sua melhor amiga Sancha. E quando o pai da Sancha vê a Capitu, ele diz o seguinte, mais ou menos assim: mas se me contassem, eu jamais teria acreditado. E apontando um retrato da sua esposa na parede, disse para Capitu: eu nunca vi pessoas que não têm laço de sangue nenhum serem tão parecidas como tu e a minha esposa. E aí depois a Capitu entra, faz a visita dela e aquele comentário parece solto. Só que Machado, como se diz no popular,
não dá ponto sem nó. E lá, bem no final, a prova é a semelhança física. Ora, mas a semelhança física não necessariamente representa um laço sanguíneo, como o próprio narrador já havia deixado bem claro lá no início do romance. E assim como este exemplo, tem vários outros. Estudando filosofia, encontrei o ceticismo pirrônico e encontrei as equipolências e a suspensão de juízo. O que é isto? Quando temos o mesmo número de argumentos a favor de algo e contra algo, e todos esses argumentos são fortes o suficiente, precisamos suspender o juízo. Precisamos não nos definir, porque não temos como nos definir. Então comecei a pensar em Dom Casmurro sob um outro ponto de vista. Por quê? Porque Machado foi um leitor de Montaigne, que por sua vez foi um leitor dos céticos. E me passou pela cabeça a seguinte tese: nós não podemos decidir se Capitu traiu ou não traiu. Porque Machado de Assis, ao escrever Dom Casmurro, usou uma estrutura cético-pirrônica. Ele montou a sua história de forma a que tivéssemos argumentos em igual força e em igual número a favor e contra a traição, de tal forma que nós, leitores, precisamos suspender o nosso juízo e não temos como afirmar o que exatamente aconteceu. Bem, depois de pensar isso aí, eu entendo que é um romance magistral. O que está em jogo não é se ele traiu ou não traiu, mas a impossibilidade de nós podermos decidir. Por isso, sugiro a quem já leu Dom Casmurro que o leia sob essa perspectiva, procurando encontrar esses argumentos que, em tese, se anulam. E a quem não leu, que o leia, vai se deliciar. Machado ainda é o nosso melhor e maior autor. Boa leitura.